maior número de pessoas e sociedades, contribuindo para um mundo e um futuro melhor, de pessoas felizes, realizadas e engajadas ao sucesso. A construtora MacLucer trouxe para Cajamar o empreendimento Vista Bela, localizado no bairro de Jordanésia, em um dos pontos mais altos da cidade. O Vista Bela Cajamar tem uma vista privilegiada. Mas você sabe o que é privilégio de verdade? O preço! Temos unidades a partir de 159 mil. Com certeza é o menor preço com a melhor qualidade da região. São apartamentos de 2 dormitórios com varanda, divididos em 4 plantas que variam de 49 a 53 metros quadrados, com os espaços muito bem divididos. O Vista Bela Cajamar possui infraestrutura de lazer completa, tudo pensado para que você e sua família possam viver com total conforto e qualidade de vida. Área para relaxar, praticar esportes e se exercitar. Áreas para curtir momentos únicos com as pessoas que realmente importam. Quer conhecer o único Minha Casa Minha Vida Premium da região? Então venha visitar o decorado. Ele está lindo e tenho certeza que você vai se encantar. Vista Bela Cajamar, o melhor custo-benefício para você. Meu nome é Edson Façanha, da Contabilidade Façanha. Estamos no mercado há 27 anos, aqui no bairro do Polvilho. Trabalhamos com todos os segmentos, tais como indústria, comércio e prestação de serviço. A Contabilidade Façanha tem mais de 27 anos no mercado e tem como objetivo principal buscar a evolução e melhoria contínua dos nossos serviços. Usamos a mais avançada tecnologia da informação para integrar, agilizar e gerar resultados, além da busca pela completa satisfação dos nossos clientes, visando agregar valores com relação ao custo-benefício, sempre com eficiência, ética e transparência, assessorando nossos clientes nas tomadas de decisões. Agora também temos um novo produto que é o BPO, ou seja, a prestação de serviços na parte financeira, dentro de cada empresa do cliente ou aqui mesmo no escritório. Contabilidade Façanha, a melhor gestão para o seu patrimônio. Cajamar tem novidade. Eu sou a Adriana, esteticista, massoterapeuta holística. Sou a Delma Silva, designer de sobrancelha, micropigmentadora e depiladora aqui do Estúdio A. Estamos sempre se aperfeiçoando para trazer o melhor para vocês. E agora com a super novidade, micropigmentação labial. Estou aqui no Estúdio A oferecendo para você um bem-estar, promovendo o empoderamento do seu estilo de vida com os procedimentos corporais e faciais, para que você possa se sentir bem consigo mesma. Quer nos conhecer e ter a experiência de nossos procedimentos de terapias alternativas e micropigmentação, estamos localizados na Avenida Arujá, 329, Colina Maria Luísa.
Boa noite, pessoal da Top TV On de Cajamar. Estamos aqui mais uma vez com o programa Psicologia Explica, né? E já vou pedindo aí para vocês compartilharem a nossa live. Aproveita esse momento de quarentena, que vocês estão em casa, né? Fiquem em casa, se possível. E já vão compartilhando, assistam todos os programas aqui da Top TV, já prestigia aqui o nosso canal. E por falar em coronavírus, né, vocês devem estar vendo os noticiários, algumas coisas não estão muito bem. E eu tive muitos pedidos, o pessoal me pediu para falar um pouco sobre como a gente pode ficar em casa e ficar tranquilo, reduzir a ansiedade, né? Reduzir essa sensação de medo por estar em casa, ou até mesmo para a gente ficar bem com a gente mesmo, né? Muitas vezes a gente procura os nossos amigos aí como uma forma de fuga, como uma forma de se divertir. E eu respondi para vocês no IGTV da Síntese, lá no Instagram, @síntese_dho. Eu fiz um videozinho para vocês lá, bem legal, explicando um pouco como a gente pode driblar essa ansiedade de ficar em casa, certo? E disponibilizando algumas ferramentas. Então, quem tiver aí muito ansioso em casa, precisar se acalmar, né? Pode estar acessando, pode estar mandando para mim inbox ali no @síntese_dho, que a gente disponibiliza algumas ferramentas para vocês, tá bom? E hoje nós vamos falar aqui, né, sobre feminismo e vegetarianismo, né? E vamos discutir sobre esses assuntos, né? Muita gente tem falado sobre esses dois assuntos, e se é modinha, se é tendência, se nós vamos aí realmente beirar para uma mudança de comportamento social, né? Ou se realmente a galera só está interessada em saber como funciona e disseminar essas ideias superficialmente. E para isso não estou sozinha. Estou aqui com a psicóloga Elaine Siderli. Muito boa noite, Elaine. Boa noite, Letícia. Boa noite a todos. Elaine é uma psicóloga clínica, ela atende em Jundiaí, tem um trabalho super legal e eu vou deixar ela contar um pouquinho para nós. Elaine, se apresenta para o nosso público. Ok, eu sou Elaine Siderli, atendo no espaço Nascem, no Núcleo de Ação Social e Cultural, pacientes particulares, e atendo também convênio na clínica CEAP, Psicologia e Nutrição em Jundiaí. Tenho 45 anos, atendo pela abordagem cognitiva comportamental, e quem quiser conhecer um pouco mais sobre meu trabalho, também segue lá, Facebook Elaine Siderli ou Instagram, @Elaine Siderli. Isso, gente, a Elaine é vegetariana. Sim! Né? E nós a trouxemos aqui porque a Elaine tem um trabalho, na verdade, de conversar com as pessoas sobre a transição alimentar, né? Então, pessoas que querem mudar de comportamento, né? Querem adotar uma dieta vegetariana ou vegana, né? Obviamente, né? É um trabalho multidisciplinar, então você procura um nutricionista também, né? Procura um outro tipo de ajuda para você fazer essa transição da forma correta, né? Mas a Elaine ela faz o manejo dessa parte comportamental, né, Elaine? De mudança de comportamento mesmo, né? Sim, exatamente, Letícia, porque o indivíduo ele se comporta a partir das suas cognições. E a cognição é a forma com que o indivíduo sente, enxerga, entende o mundo, o outro e a ele mesmo. Então, a partir disso, a gente pode sim realizar um trabalho de alteração e transformação comportamental. Essas ações elas são com bases científicas e, óbvio, é tudo uma questão de escolha. E aí eu acho que a primeira pergunta, assim, né, que geralmente as pessoas fazem quando a gente fala dessa transição alimentar, podemos dizer assim, né? Qual a diferença, né, entre o vegetariano, entre o vegano, entre o pisciano, que agora tem também, né? O pessoal que come peixe, né? O onívoro, carnívoro. Qual que é a diferença, Elaine? Tá. Basicamente, ser vegetariano é não consumir carne de origem animal, ok? Existem várias classificações. O vegetariano, ovo-lacto vegetariano, ele tem uma dieta
com base em leites, ovos, laticínios e derivados. Ele não come carne, ok? Aí a gente tem o lacto-vegetariano, que ele não consome ovos. Ele tem lá o leite, os laticínios dentro da dieta alimentar. Temos também o ovo vegetariano, que aí, ao contrário, ele mantém os ovos e não tem o leite e os laticínios. E, por fim, temos o vegetariano estrito. O que vem a ser? O vegetariano estrito, ele não faz uso de nada de origem animal, nada no sentido alimentar. Ou seja, na alimentação dele, não contém ovos, não contém leite, não contém laticínios e muito menos carne de origem animal. Origem animal, reino animal. Então a gente tem as vacas, os bois, os frangos, os peixes. Peixe também é animal. Tudo que não vem da terra, entende? E o veganismo, a gente pode entender além, ele vai além desse regime alimentar, dessa dieta alimentar. O veganismo, ele é uma ideologia, uma filosofia que, além do indivíduo não trazer nada de origem animal para sua alimentação, dentro do possível e praticável, isso é muito importante que seja dito, possível e praticável. O vegano não consome marcas e produtos que comprovadamente realizam testes em animais. Existem veganos a favor e contra vacinas. Isso é uma outra questão que não tem nada especificamente a ver com o movimento veganismo, que é um movimento. É interessante, né? Eu sempre achei que, geralmente, eu não sabia que existia essa restrição de não comer nada de origem animal, mas poder usar couro na roupa, né? Sempre achei que o vegano ele já era a partir dali, já, né? A pessoa parava de comer tudo de origem animal e automaticamente já parava de vestir roupa de couro, né? A gente tem essa ilusão, né? Interessante, não sabia essa terminologia do vegetariano restrito, né? Que você disse, bem legal. E se a gente quer parar de comer carne, né? Então, vamos supor, eu já flerto com o vegetarianismo faz um tempo, ou com, né, o veganismo, ou com qualquer outro tipo de tendência, né, a não comer animais. Como é que eu faço para não comer animais? Por onde que eu começo? Uma boa alternativa para você se iniciar, digamos assim, no veganismo, seria a campanha da Sociedade Vegetariana Brasileira, a Segunda Sem Carne. Ela surgiu em 2003, lá nos Estados Unidos, veio aqui para o Brasil e ela acontece em parceria na cidade de São Paulo com a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, onde nas escolas públicas a alimentação já não tem carne animal às segundas. E também vários estabelecimentos realizam um valor mais acessível dentro da cidade de São Paulo, vários estabelecimentos vegetarianos e veganos, por conta da Segunda Sem Carne. O objetivo dessa campanha é conscientizar as pessoas em relação ao consumo exacerbado de carne, para que as pessoas consigam introduzir na alimentação mais verduras, legumes, cereais, vegetais, e possam começar a adaptar o seu paladar para esses outros alimentos também, entende? É uma campanha extremamente importante, aonde, se você começa com um pouquinho, já é algo importante. Então, um dia da semana sem carne, você pode começar a sentir no seu organismo algumas diferenças. E aí você pode escolher. E é muito interessante, né? Eu estava vendo uma pesquisa do Ibope, até que coloquei na chamada aqui, né, do programa, né, que 14% dos brasileiros já se declaram vegetarianos. É muita gente, né, num país grande, né, como o nosso. Achei muito interessante isso, assim, né, o quanto isso também dá mercado, né. Então, quando você diz assim, os restaurantes eles aderem a essa campanha, né, a gente tem restaurantes vegetarianos que na segunda-feira tem descontos, né, promoções e tal.
É legal porque também é um nicho de negócio, né? Então, isso que é uma das coisas que faz a gente se perguntar, né? Se o vegetarianismo e o feminismo, que a gente vai falar mais adiante, né? Realmente são tendências futuras ou se é a vulgar modinha, né? E aí a gente fala modinha porque muito é dito isso nas redes sociais, né? Muita gente vê isso escrito nas redes sociais, né? Negócio de vegetarianismo é modinha, né? Só que a gente tem dados, né, de que esse movimento vem crescendo e tal, e por diversos motivos, né? Assim como o feminismo. O feminismo ele está crescendo mais entre as mulheres jovens, né? E aí, essas mulheres jovens, elas vão olhando para esse movimento com maior impacto, né? Elas vão se identificando com esse movimento. E o feminismo tem muito a ver com o vegetarianismo, né, Elaine? Assim, por incrível que pareça, gente, a gente está falando da mesma coisa. A gente está falando de uma igualdade, né? A gente está falando de uma tendência de comportamento de igualdade. Então, quando a gente diz, por exemplo, que o feminismo ele preza pela igualdade entre homens e mulheres, que na verdade a gente está falando aí de uma equidade, né, que é uma igualdade de direitos. Acho que o vegetarianismo também casa com essa teoria, né, Elaine, que é a igualdade entre nós, né, animais humanos, né, e os nossos amigos terrestres, né, os outros tipos de animais, né, que a gente tem. Com certeza, Letícia. Tanto é que está comprovado cientificamente que animais como boi, vaca, porcos, eles são seres sencientes. O que significa isso? Eles sentem dor, fome, prazer e alegria. Então, é interessante, lá em casa a gente tem o nosso gatinho, o nosso cachorrinho, e a gente tem um amor enorme por eles, certo? E aí você imagina que em algum lugar do planeta é cultural comer cachorro. Como aqui também no nosso país, e em muitos países daqui, da nossa região, é cultural a carne, é cultural se alimentar de carne. Inclusive, existe uma professora, Pamela Lima, que ela nos diz, em uma tese muito exemplar de doutorado em psicologia, que para a desconstrução da carne, da necessidade, para que a gente consiga realizar essa desconstrução de que precisamos de carne para sobreviver, precisa que todos nós, como seres humanos, consigamos compreender o nosso papel na sociedade, o nosso espaço dentro de um contexto histórico, e a partir daí a gente entender que a nossa dita dieta alimentar, ela não é algo natural, e sim algo criado através da cultura. Inclusive tem também um italiano, Montanari, que escreveu um livro muito interessante, A Comida como Cultura, e ele diz que o regime alimentar, a dieta alimentar, ela está tão enraizada na identidade humana, assim como o idioma. Então, por isso que, para rolar essa desconstrução, para chegar a algo novo, a gente encontra resistência. Habitualmente, tudo que é novo já encontra uma certa resistência. Mas esses pesquisadores, eles trazem isso como embasamento para justificar o porquê que eu sempre comi carne, por que eu não vou mais comer carne? E é muito louco porque a gente não se questiona, né? É parecido também com o machismo. A gente não se questiona, não vivendo aquilo porque a gente sempre viveu. Você pega analisando isso, né? Eu sempre vi assim a cultura da carne, e até vou indicar para vocês no final, né, do programa uns livros, mas eu sempre vi a cultura da carne muito patriarcal, né, muito do pai, né, do homem. Eu me lembro que em casa, assim, e não por nada, né, por cultura mesmo, assim, sempre eu comia um bife, meu irmão comia um bife, minha mãe comia um bife, meu pai comia 2, né? Então, assim, tem esse embasamento patriarcal. E aí, quando a gente fala de feminismo e vegetarianismo, que parece que não tem nada a ver, né? A gente está falando muito disso, né? A gente está falando do quanto essa cultura patriarcal
se estendeu na nossa cultura e se fixou ali, né? Se a gente for falar das antigas culturas, a gente vai falar de culturas matriarcais, né? Onde a terra era muito venerada pelo seu potencial de crescimento. Tudo que você planta na terra, né, cresce. E aí isso era muito venerado. Então, os incas, por exemplo, né, até no Peru, até hoje, né, eles falam muito da Pachamama, né, da deusa terra, por causa da fertilidade, né? E se a gente for ver bem, hoje, quando a gente fala de exploração animal, né, quando a gente fala de consumo de carne, né, que envolve essa exploração, a gente está falando de, principalmente, animais fêmeas exploradas, né? Então, quando a gente fala do consumo de leite, quando a gente fala de botar ovo, né, da galinha, né, de que bota ovo. Ou algo mais simples ainda, Letícia, os animais que são usados para procriação, cães de raça. Sim. Sempre, assim, continua essa cultura da fêmea ser explorada, né? É interessante que eu vi uma vez, eu não me lembro nem aonde mais, porque é um fato, são assuntos que eu gosto muito, mas uma pessoa colocando isso, né? O quanto a nossa cultura é tão patriarcal que até hoje, para a gente plantar, né, a gente derruba tudo que está, né? A gente devasta, a gente desmata a Amazônia, por exemplo, a gente derruba aquilo que está ali e planta aquilo que a gente quer, que é uma forma também, né, de estuprar a nossa terra, porque a gente não permite que a nossa terra da forma que ela é, né? A gente cultiva nela, né? Lógico que estupro num sentido simbólico, né? Não preciso nem dizer. Mas, assim, essa devastação do feminino, né? Dentro da nossa cultura. Então, quando a gente fala de feminismo e vegetarianismo, a gente não está falando de coisas diferentes. Não. Né? Existe um ponto de encontro dessas duas coisas. E é muito louco, né? Porque se você for parar para pensar, é muito fácil de ver isso, né? Quando uma mulher ela é assediada na rua, ela diz que ela se sente como um pedaço de carne, né? Exatamente. Então, assim, é muito visível na nossa cultura como essas coisas fazem muito sentido, né? Aqui no Brasil ainda, inclusive, a gente usa comer, né? Quando a gente fala de uma relação sexual, a gente fala comer, né? Esta mulher, teoricamente. Sim. Retomando um pouquinho o que você falou sobre desmatamento, dados interessantes que eu posso apresentar para vocês todos aqui, é que 70% do desmatamento que acontece na Amazônia ocorre para a formação de pasto. E o restante tem a sua maior parte a plantação, cultivo de culturas que vão servir de ração para sustentar, alimentar os animais que vão vir parar no nosso prato. É muito louco pensar nessa forma, como uma coisa pequena, tipo o que eu escolho para comer, afeta o meio ambiente, afeta o planeta, além de afetar a sua própria saúde. Para você ter uma ideia, Letícia, para se produzir um único quilo de carne bovina, utiliza-se de 10 a 20 mil litros de água. É muita coisa. E num país que a gente tem mais cabeça de gado do que pessoas. Exatamente. Né? Então, assim, se fosse só a gente, já era muita gente, né? Se a gente pensar que existe mais gado do que gente no Brasil e que esses números chegam, né? A gente vê o quanto a gente devasta o meio ambiente, né, com isso. Óbvio, gente, a gente não está aqui para eu e para a Elaine se perder nesse caminho. É muito fácil, porque nós duas compartilhamos do vegetarianismo, né? Mas a gente não está aqui levantando bandeira, forçando vocês a mudarem, nem nada. A gente está aqui colocando uma reflexão, mostrando para vocês por que essas tendências, por que esses comportamentos viraram tendência recentemente, principalmente entre os jovens, né? E trazer para vocês por que as pessoas estão pensando sobre isso, né? Eu até vi tem uma vegana bem famosa também, ela chama Lana Rocks, e esses dias eu estava vendo um vídeo dela e ela disse assim: a gente não deixa de comer carne porque é ruim, a gente gosta de carne. A gente deixa de comer carne porque não faz bem para ninguém, né? Então, assim, é isso, a gente não condena quem come carne. A gente, na verdade, está colocando para vocês os prós e contras, né, de comer carne.
e trazendo uma nova reflexão que, de repente, não é colocada culturalmente. Às vezes, as pessoas nem têm acesso a isso tudo que a gente pensa, né? Geralmente, quando você fala que você é vegetariano, a pessoa fala assim, meu Deus, não faz isso, e as proteínas, nossa, né? E não sabe muito bem do que a gente pensa para chegar nesse assunto, né? As pessoas perguntam se você não gosta de carne. Nossa, gente, quem não gosta de carne, né, Elaine? Nossa, carne é uma delícia. Seria hipocrisia dizer que carne é ruim. Nossa, a gente pode ama, né? existir quem não goste, ok, mas eu particularmente, eu sou uma vegetariana estrita há 7 anos e o sabor da carne é muito bom. Tanto é que existem indústrias, aí a gente pode falar da parte econômica, que o mercado, como ele funciona. Atualmente existem várias indústrias pegando esse gancho do vegetarianismo e realizando a produção da dita carne vegetal. E ganhando muito dinheiro com Muito. isso, né? Porque você vai no mercado, não tem produto para você. Quando você encontra você compra ele para sempre, né? Assim. Isso quando a gente tem uma possibilidade financeira, porque aí a gente vai para um outro lado também, que é muito legal a gente refletir. Nossa, ser vegetariano é elitista. Não, gente, não é. Qual o valor de 1 quilo de carne bovina hoje? Uns R$30? Nossa, que isso, menina, tá bem mais. Depois acho que aí da crise estão entre uns R$70 e R$80, né, ô Wagner? Nossa, Quanto que gente, tá? que absurdo. E aí? A picanha e o contrafilé tá entre R$60 e R$70 ali. Gente, aí vocês têm noção de que com R$60 ou R$70, você é vegetariano que não vai comprar aquele produto industrializado, aquele seu hambúrguer de carne vegetal. Vai lá comprar o quê? Quanto tá 1 quilo de abobrinha? 1 quilo de arroz? 1 quilo de feijão? Gente, na feira, tomate. esse dinheiro rende muito. Rende muito. E na feira, né, que costuma ser um pouco mais caro por ser de produtor local e tudo. Sim. E daí o que acontece? Você consumindo esses outros alimentos, que não a carne, além de você fazer girar o produtor local, consumindo na feira, como você disse que é bem interessante, ainda mais em momentos de contenção. O Wagner tá até aqui falando pra mim assim, fora que você tiver um pedaço de terra na sua casa, você planta lá e se livra dos agrotóxicos. Acabou geral. Que também não tá nada fácil essa vida de agrotóxico que o Brasil anda levando, matando a abelha a rodo, né? Se faz isso com a abelha, não é muito diferente que a gente, né? Com Pensando. certeza. E nesse sentido dos agrotóxicos, vem essa questão também. Ai, você é vegetariano, você vai consumir um produto cheio de agrotóxico. Gente, vai um monte de agrotóxico para produzir a ração que o seu bife... Hormônio. Nossa. Entende? Que o seu bife é produzido. Não tem nem então, como comparar. dentro desse contexto... Como a Letícia falou, ninguém está aqui para levantar uma bandeira. A gente quer falar sobre um assunto que poucas pessoas falam, que é importante e que é um trabalho de conscientização a nível ambiental, a nível da questão animal e a nível da própria saúde. Porque contém no Guia Alimentar Nutricional Brasileiro, segundo o Ministério da Saúde, a informação de que é necessário que que a gente realize a alimentação mais natural possível. Eles não dizem de forma alguma para tirar a carne, gente, não é isso que eu estou dizendo, mas sim para introduzir mais legumes, mais verduras, mais vegetais, mais frutas. É uma forma de adaptar o paladar. E se a gente for pensar numa cultura, né, Elaine, eu acho assim, há 40 anos atrás, 50, no máximo, assim, né? Nós pegávamos esses animais, né? Mesmo quem acho que morou em roça, essas coisas que a gente ouve história, né? A pessoa ela criava um vínculo com aquele animal que ela abatia, né? Então, mesmo ela precisando abater o animal para comer, porque muitas vezes era uma necessidade real, que hoje não tem tanto, né? Dentro de um contexto, obviamente, economicamente ali classe média, né? Então as pessoas elas criavam um vínculo com esse animal e abatiam ele e era meio triste assim. Quando a gente vai no mercado e compra um bife, a gente não tem ideia do que acontece por trás daquele bife que está ali, né? Acho que existe uma estrutura que a gente chama de referente ausente, que acontece tanto no feminismo quanto no vegetarianismo, né? Quando a gente vai falar de comprar uma carne, a gente não fala que a gente vai comprar um cadáver de um animal. A gente fala que a gente vai comprar um bife. A gente fala que a gente vai comprar um frango, né? A gente fala que, no máximo, assim, bife e frango. No frango eu acho que é o que mais chega perto. Ninguém fala que eu vou comprar um porco, né? Você fala, vou comprar um bacon, né?
E essa nomenclatura que se usa para amenizar a nossa consciência, né, ela traz dentro disso uma implicação de referente ausente. Quem que é o referente ausente? É o animal. Não existe a vaca, existe a picanha. Né? Eu não compro a vaca, eu compro a picanha. E eu me esqueço que aquela picanha é um pedaço de uma vaca, que é um ser vivo. Né? Então a gente faz isso. Que é a mesma coisa que a gente faz, olha que louco, quando a gente faz como ser humano, né? Quando a gente assedia ou estupra uma mulher. Né? Então, quando a gente faz piadinhas do tipo, bota um saquinho de pão na cabeça, né? E então, a gente faz a mesma coisa, a gente bota um referente ausente. Quando eu coloco uma mulher para fazer um comercial de cerveja, ela é um referente ausente. Porque ela não é uma mulher, ela é a forma de vender a cerveja. Né? Então, essa cultura do referente ausente traz para a gente uma irresponsabilidade emocional. Né? A gente olha para aquela carne e fala assim, não, é só a carne. Né? E, na verdade, não. Era um animal, era um ser vivo. É muito louco a gente pensar que, culturalmente, a gente consegue ausentar as nossas vítimas, né? Digamos assim. Sim, é uma questão muito complicada essa, porque a partir do instante em que você tiver, de fato, que matar o seu frango para comer, eu acredito que muita gente iria desistir. Né? A parte onde você coloca uma mulher como um objeto, a objetificação do feminino é histórica, é social, é cultural, e a gente precisa, sim, quebrar esses padrões. Uma das formas de quebra desses padrões é o que a gente está fazendo aqui, é fomentar o assunto, é falar sobre. São atitudes necessárias para que a consciência, de uma forma geral, se expanda a esse nível de compreensão, de entendimento, até mesmo a empatia. Quando se fala de empoderamento feminino, de feminismo, a gente vê muitas pessoas torcendo o nariz, de vegetarianismo, muitas pessoas torcendo o nariz, mas para um pouquinho, vai procurar saber exatamente do que as pessoas estão falando. Eu estou dando uma olhadinha aqui na interação com o pessoal, e eu estou vendo uma pergunta aqui, mas eu estou tentando entender a pergunta, sinceramente. Do Kojax, ele diz assim, o feminismo brasileiro já dominou pela força numa sociedade desequilibrada? Se sim, se não, é bem modinha mesmo. Não entendi muito bem, mas pelo que eu entendi, o que ele quis dizer é se a gente que assim, pratica o feminismo, né, digamos assim, né, que a gente que concorda com o feminismo, se a gente faz isso à força. Eu não acho que exista uma força feminina nisso. Eu não acho que exista nenhum tipo de violência. Não acho que os homens são mortos por ser homens. Não acho que existam feministas que entram em lugares e botam fogo em fábrica cheia de homem. Não acho que exista feminista que maltrate um homem por ser homem. Obviamente, todo e qualquer movimento filosófico, né, ele tem os seus extremos, né? Em todo e qualquer lugar a gente vai ter pessoas extremistas, né? Isso faz parte do ser humano. Algumas pessoas são extremistas de fato. Mas eu não sei se é isso, tá, Kojax? Mas pelo que eu entendi. Mas assim, eu nunca vi o feminismo usar de força para fazer alguma coisa contra os homens, né? Embora a gente tenha aí um índice de uma mulher a cada 2 mulheres a cada 1 hora, uma coisa assim, né? Uma mulher a cada 11 minutos estuprada, por exemplo, que é por uso de força, né? Aí tem aqui a Thalita de Azevedo dizendo, Elaine é uma psicóloga maravilhosa e ouvir ela falar sobre esses temas me deixa ainda mais encantada pela profissional que ela é. A Laís, gente, a Laís tinha sido convidada para este programa. Ela é uma pessoa maravilhosa, ela é vegana e ela traz sempre uns questionamentos assim muito incríveis, tanto que esse programa eu dedico a Laís, porque ela que me mostrou o livro, na verdade ela me deu de presente o livro que eu vou indicar para vocês no fim desse programa. E ela diz assim, vale lembrar que uma alimentação vegetariana estrita é muito mais barata, o que faz ser importante falar sobre a soberania alimentar para garantir a alimentação para toda a população, com base na pequena e média produção para garantir a segurança alimentar e sustentável.
E aí, o que quer dizer isso, gente? Quer dizer que quanto mais a gente produz de forma responsável a nossa própria alimentação, a gente cria uma relação com essa própria alimentação, a gente se alimenta, por exemplo, de produtores locais, por exemplo, né? A gente não tem essa necessidade de se alimentar de coisas de grandes produções, etc. e tal. A gente está mais próximo aí da nossa natureza, a gente paga mais barato, a gente fica livre dos agrotóxicos, né, Wagner? E também vale lembrar que a Elaine falou, né, da elitização de algumas coisas, né? Então a gente tem hambúrgueres caríssimos, salsicha caríssima, etc. E hoje, gente, não existe nada tão barato quanto a PTS, que é a proteína de soja, que é aquela que você deixa inchar, que vira uma carne moída, digamos assim, né? Uma outra coisa também que o pessoal fala muito é por que a gente chama hambúrguer de soja de hambúrguer, né? A gente não dá um nome específico para isso. E aí a gente pode, sim, explicar, de repente, para vocês como funcionam esses produtos. O Wagner está falando aqui no ponto para mim, deu a ideia da gente até cozinhar esses produtos e mostrar. Sim, podemos, Wagner, podemos sim. É muito legal para quem tem interesse, né, em aderir. Mas o pessoal critica muito, né? Hambúrguer vegetariano. Por que chama de hambúrguer? Porque, gente, a carne é gostosa, como a gente falou. Muitas pessoas estão em processo de transição. As pessoas que estão em processo de transição, elas sentem carência de comer algo que traga uma memória afetiva, algo que pareça com o que ela comia antes, e está tudo bem, né? A gente tenta mesmo trazer o mais próximo possível a nossa alimentação vegetal próximo de carne, e está tudo bem com isso, né? Ninguém tá muito triste com isso. Jovair, nutricionista. Jova, você é um dos nossos amores, né, Elaine? Com certeza. Saudades de vocês. Sorte e sucesso sempre para nós todos, Jova. Obrigada, Jova. Gente, eu gostaria muito, muito de agradecer vocês que estão participando. Tiverem alguma pergunta para a Elaine, já aproveita, já deixa a pergunta aí que a gente está de olho sempre, certo? Eu queria mostrar para vocês um material que a gente disponibilizou, um material que a gente leu para fazer essa live hoje, né, Elaine? Eu quero mostrar 2 materiais para vocês. O primeiro que eu quero mostrar é um livro de receitas de uma vegana. Ela se chama Lana Rocks. Wagner vai por aí para a gente ver. A Lana Rocks, ela fez o Diário de uma Vegana 1 há uns anos atrás. Recentemente, ela montou o 2, o Despertar. E é uma referência, bem legal o Instagram dela, se vocês puderem seguir, @LanaRocks, se gostarem do assunto, obviamente, né? Ela traz receitas extremamente simples. Ela usa produtos, por exemplo, como mandioca, para fazer um doce de leite. É muito genial. Ela tem uma alquimia mesmo na cozinha vegana. É muito interessante. Eu não sou vegana, mas a comida que ela faz é maravilhosa, e eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente precisa desconstruir esse conceito de que comida à base de vegetal não é gostosa, né? Tudo que tem nesse livro é bom, gente. Inclusive, tem uma parte dele que traz aí pra gente produtos cosméticos, máscara para pele, produto de limpeza para casa. É muito legal esse livro. Super recomendo. A Lana patrocina a gente. Fazendo um jabazão aqui para a Lana Rocks. E eu gostaria também de mostrar o segundo livro que eu ganhei de presente da Laís, que é A Política Sexual da Carne. Gente, esse livro ele fala muito sobre como o feminismo e o vegetarianismo, o veganismo, na verdade, estão entrelaçados. Wagner vai por aí também para a gente na tela. É um livro sensacional. Acho que deveria ser leitura obrigatória esse livro. Ele é uma bíblia para quem tem interesse em se tornar vegetariano, mas ainda não tem aporte de crença para isso, né? Então, quem ainda tem algumas crenças difíceis de se quebrar, quando você lê esse livro, sua mente vai explodir. Ele é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Super recomendo. Então, são referências aí de muita qualidade para você, se você quiser mudar seus hábitos alimentares. Se você não quiser mudar seus hábitos alimentares, tudo bem também, né? Acho que a gente precisa entender e diversificar essa cultura que é tão nossa, né? A gente não está aqui para forçar nenhum tipo de mudança, mas para ampliar o nosso conceito de cultura. Existem pessoas que comem carne e agora existem pessoas que não comem carne. E aí esse programa está no intuito de você que está aí assistindo a gente ir no restaurante e não perguntar para a gente por que a gente não come carne. A gente está explicando já. Já guarda o link, né, Elaine? Você que é vegetariano, já guarda o link desse programa para explicar.
Gostaria de agradecer. Tem aqui uma pergunta da Isabela Rolli. Nossa, peraí, gente, eu vou voltar porque também tem o Bruno Henrique. Bruno, um abraço, você é um querido. Bruno. Tema muito pertinente, são 2 movimentos de libertação e antiopressão. Isso, disse tudo. Onde existe opressão, seja pelo especismo ou pelo sexismo, surgirá resistência. Os movimentos são a prova disso. Sim, concordo, né? Quando o Bruno fala especismo, gente, é um termo que a gente conhece na cultura vegetariana, não sei como posso dizer isso, né? Sobre o quanto a gente, como espécie humana, não se sente superior a nenhum tipo de espécie animal, né? Então, isso é muito importante. E a Isabela diz assim: as principais fontes de proteína vegetal estão divididas em 2 grupos. As leguminosas, feijões, lentilha, ervilha, grão de bico, soja e derivados, e oleaginosas, castanhas, nozes, amêndoas, semente de gergelim e girassol, entre outras. Qual é a quantidade adequada para cada um? Ou melhor, como saber qual a quantidade? Sabe? É legal a gente procurar um nutricionista, mas, assim, basicamente, são dados nutricionais tendo aqui que eu não sou nutricionista, ok, gente? Eu sou psicóloga. Um ser humano de aproximadamente 80 quilos precisa de 160 gramas de proteína durante um dia. Um bife médio bovino, ele tem aproximadamente entre 30 a 33 gramas de proteína. Então, se a gente pegar essa parte, o indivíduo precisaria de mais de meio quilo. Eu sou ruim da matemática. Somos umas de humanas. 600 gramas de carne. Ninguém consome isso. E aí, você trazendo isso para a alimentação vegetariana, é muito mais fácil você conseguir consumir essas 160 gramas de proteína. Por exemplo, 6 beterrabas média tem a mesma quantidade de proteína que um filé de frango médio. Não, e só para lembrar, né, Isa, a gente tem a PTS, que é a proteína de soja, ela tem o dobro, mais que o dobro, se eu não estou enganada, mas eu vou chutar que é o dobro de proteína do que a carne normal. E é soja, né? Então, e aí eu vou dizer para você assim, tem um perfil no Instagram, @paruvegan, P-A-R-U vegan. O Paru, ele é um nutricionista de Salvador, ele é especialista em alimentação vegana. E ele foi, na verdade, ele é competidor, ou foi competidor, se eu não estou enganada, como chama? Fisiculturista, tá? Então, entra lá, ele sempre deixa isso muito bem explícito, aqui eu esqueci realmente os números, mas ele faz um cálculo, ele pega o seu peso, e aí ele calcula, acho que por 0,8, eu não sei direito. Entra lá no Instagram dele, você vai ter toda essa informação e muito mais, ele posta uns conteúdos de muita qualidade também para vegetariano e vegano. Acho que vai te ajudar. Depois eu coloco aqui nos comentários, tá, pessoal? Para vocês, todos os perfis que eu estou indicando. E as proteínas vegetais têm um valor biológico igual ao da carne? Sim! Até mais, a Até depender da mais. quantidade que você Sim. consome. Sim. Elas são de mais qualidade, de fato. Isso é inegável. Inegável. E assim, gente, uma das coisas que fez eu parar de comer carne foi como eu me sentia depois de comer. Né? A gente não se sente cansado. Eu estava falando ontem para o meu esposo que eu sempre tinha gripe. Né? E desde que eu parei de comer carne, eu não tive mais gripe. Não a imunidade tive mais. aumenta. A imunidade fica um absurdo, é incrível. As unhas, o cabelo, tudo fica melhor. Assim. Desculpa, gente, se eu estou militando, mas é inevitável. E a Milena de Oliveira diz assim: como levar o veganismo, vegetarianismo para as classes mais baixas? Muitas pessoas ainda acham que é algo elitista e realmente tem uma parte muito elitista entre as pessoas da comunidade. Tem. O que eu vou dizer assim da minha experiência, depois a Elaine diz da dela, mas assim, feira é o lugar mais maravilhoso que você pode ir, encontrar tudo que você precisa comer de forma muito balanceada. A Alana Rocks, que foi essa moça que eu indiquei o livro agora há pouco, ela tem um e-book gratuito que ela disponibiliza lá no Instagram dela, que com R$50, você come a semana inteira, sem precisar consumir animais. Então, é muito mais barato. É que, na verdade, o que acontece é que algumas indústrias conseguem achar ali uma combinação de tempero ou de estimulante, né, de algum tipo de estimulante
Ai, gente, não sei o nome. Paladar. Do paladar, né? Que ajuda a trazer um gosto de carne para aquilo que eles vendem. E aí eles acabam colocando um preço exagerado nisso. Mas a gente precisa lembrar também que... como é, Wagner? Você disse o nome? Isso, artificial, exatamente, um gosto artificial. A gente precisa se lembrar também que essas empresas, elas estão começando no mercado e que ainda não tem tanto público, né? Então, quanto mais a gente comprar deles, mais barato vai ficar, que é a lei da oferta e demanda. Então, arrasem aí por aí, né? Então, vá na feira e procure esses canais de orientação que são geniais, são muito bons mesmo. Eu vou deixar o link aqui para vocês depois de todos eles. E com relação a fast food, atualmente a gente tem várias redes de fast food aonde você, vegetariano, consegue consumir. Isso há cerca de 1 ou 2 anos atrás não acontecia. Recentemente, a gente não vai fazer o merchan, mas tem uma rede de fast food que, inclusive, introduziu um lanche vegetariano e vegano. Tem as duas opções. Então, isso é muito interessante. E os valores, eles estão acessíveis. É um pouco mais caro quando você compara 2 hambúrgueres de carne vegetal a R$18 e 6 hambúrgueres bovino, que vem 12 hambúrgueres bovino a R$18 também. Aí você fala, nossa, isso é muito caro. Mas você pode fazer isso em casa. Existe essa possibilidade. Inclusive, Letícia, na sexta-feira, a minha filha fez um processo muito legal, onde ela falou, vou cozinhar. Ela também é vegetariana. Ela fez com R$27. Ela fez a nossa alimentação, ela congelou, fez marmitinhas para mim e para ela, almoço e jantar, utilizando proteína de soja, fez um quibe de soja de forno maravilhoso. Proteína de soja, abóbora, abobrinha, sabe a saladinha primavera com legumes? Gente, R$27. Foi pra gente 10 marmitinhas para ela, 10 marmitinhas para mim. Lembrando que, né, quando você consome um hambúrguer de carne, você está consumindo gordura. O hambúrguer de carne ele é feito de gordura, teoricamente. Então, quando você consome um hambúrguer, por exemplo, de lentilha, de feijão, nossa, tem tanta opção, né? De soja, você não está consumindo essa gordura animal que faz mal, que entope a artéria, que dá infarto. A gente já sabe todas essas coisas que comer carne em excesso pode trazer de malefício aí, né? E aí a Laís complementa aqui, porque ela é maravilhosa. Eu sou muito fã da Laís, gente. Inclusive, Laís, um beijo pro Glauco, que está fazendo aniversário hoje, vi no Facebook. Infelizmente, muitas marcas se aproveitam desse nicho de mercado para vender produtos caros, o que acaba fazendo com que muitas pessoas achem que tudo que é vegano é caro. É real isso. E, inclusive, muitas marcas vendem caro e vendem coisas só de soja, que nem são tão gostosas assim. Então, gente, acho que para vocês se alimentarem também, assim, vegano, vegetariano, é legal vocês conhecerem receitas. E não são receitas difíceis, né? Então, às vezes, você fala, meu Deus, isso dá muito trabalho. Não dá, é muito fácil de fazer. Eu fiquei impressionada com os bolinhos de mandioca que eu fiz esses dias, que imitam salgados de festa, assim. Meu, em 5 minutos, você amassa a mandioca, faz um bolinho, é isso, sabe? É muito sensacional. Mas o Wagner deu uma boa ideia, a gente vai fazer um programa disso. Nossa, que delícia. Vai fazer eu venho degustar. A gente faz uma degustação para vocês, né, Wagner? Oxe, a gente vai precisar de patrocinador, hein? Mercados, patrocinem a gente. Feirinha. Já vai pedindo já, né? Gente, gostaria muito de agradecer vocês que participaram da nossa live hoje. Foi incrível estar com vocês. Foi muito bonita a interação de vocês. Agradeço a abertura que vocês tiveram para a gente falar desses assuntos. São assuntos que, para quem não conhece, são muito polêmicos, né? Muito violentos, muito briguentos. E, na verdade, quanto mais vocês conhecerem, mais vocês vão perceber que são assuntos extremamente pacíficos, né? E que violenta, como o Bruno disse, é essa resistência a escutar outras culturas, né? E o nosso país é muito diverso. Então, a gente poderia aproveitar aí um pouquinho de cada um, né? Construir uma cultura bem gostosa de se viver, bem pacífica, bem humana.
eu vou deixar para vocês, novamente vou falar aqui nos comentários, os links do perfil do Instagram das pessoas que eu indiquei para vocês. Agradeço imensamente essa abertura, agradeço a audiência de todo mundo que esteve aqui com a gente. Gostaria de mandar um beijo para a Fátima. Beijo, Fátima, estamos com saudades. Volta logo dessas férias. Fátima que ainda está no Caribe, né, Wagner? Você sabe, né? Tá um sol no Caribe. Gostaria de falar para vocês, olha, gente, se vocês podem, fiquem em casa, não saiam de casa, mantenham a quarentena. O coronavírus, né, tá aí, não tá de brincadeira. Então, eu sei que nem todo mundo pode, mas quem pode, por favor, fique em casa. O pessoal que trabalha em empresas, assim, tô pedindo aqui pro pessoal que é empresário e assiste a gente, pensa numa forma alternativa dessas pessoas trabalharem, né, para a gente conter aí essa pandemia, né? Inclusive, vou pedir para o Wagner pôr aqui na tela. Hoje eu gravei um vídeo no IGVT, no Instagram da Síntese. Então, vocês podem entrar lá, @síntese_dho, e dar uma olhada na quarentena psicológica, porque muitas pessoas estão me mandando mensagens e dizendo assim: pelo amor de Deus, o que a gente faz nessa quarentena psicológica? É meio chato ficar em casa sozinho, a gente fica pensando muita besteira, a gente está assustado com o vírus, a gente está em processos ansiosos, né? Pessoal que está deprimido também, é muito ruim ficar em casa. Então, eu fiz esse vídeo no intuito aí de ter algumas dicas para aliviar esta solidão e trazer aí um pouco de solitude, que também é importante, né, Elaine? A gente aprender a ficar sozinho. Gostaria de agradecer imensamente a Elaine Siderli, que esteve aqui com a gente hoje. Uma pessoa que é puro amor, gente. Essa pessoa é incrível, né? Então, além de admirá-la como profissional, admiro como amiga. Agradeço muito por estar aqui e peço que você deixe seus contatos para o pessoal te procurar, caso eles queiram te encontrar. Obrigada. Eu é que agradeço, Letícia, o convite, a oportunidade de falar de um tema ao qual me agrada tanto, os dois temas juntos, incrível. Agradeço o pessoal que esteve aqui com a gente, agradeço ao Wagner. Deixo aqui para vocês, entrem em contato, Elaine Siderli no Facebook, @Elaine Siderli no Instagram, e telefone para contato 11 9 9673 6032. Faço atendimentos psicológicos, clínicos. Eu espero você. Estou aberta também para a gente falar sobre vegetarianismo, feminismo. Estamos aqui. Aguardo vocês. Brota lá no meu consultório depois dessa quarentena, galera. Vamos cuidar aí da nossa saúde e ver também aí a filosofia de vida que a gente quer começar a seguir, né? Plantar o mundo que a gente quer colher também, né? Com certeza. Pessoal, muito obrigada. Muito boa noite para você que está nos assistindo. Tudo de bom para vocês e cuidem-se. Cuidem-se aí, fiquem em quarentena, tá bom? Um beijo grande, até quarta-feira que vem. Tchau! Transformar o maior número de pessoas e sociedades, contribuindo para um mundo e um futuro melhor, de pessoas felizes, realizadas e engajadas ao sucesso. A
construtora Maclucer trouxe para Cajamar o empreendimento Vista Bela, localizado no bairro de Jordanésia, em um dos pontos mais altos da cidade. O Vista Bela Cajamar tem uma vista privilegiada. Mas você sabe o que é privilégio de verdade? O preço! Temos unidades a partir de 159 mil. Com certeza é o menor preço com a melhor qualidade da região. São apartamentos de 2 dormitórios com varanda, divididos em 4 plantas que variam de 49 a 53 metros quadrados, com os espaços muito bem divididos. O Vista Bela Cajamar possui infraestrutura de lazer completa, tudo pensado para que você e sua família possam viver com total conforto e qualidade de vida. Área para relaxar, praticar esportes e se exercitar. Áreas para curtir momentos únicos com as pessoas que realmente importam. Quer conhecer o único Minha Casa Minha Vida Premium da região? Então venha visitar o decorado. Ele está lindo e tenho certeza que você vai se encantar. Vista Bela Cajamar, o melhor custo-benefício para você. Meu nome é Edson Façanha, da Contabilidade Façanha. Estamos no mercado há 27 anos, aqui no bairro do Polvilho. Trabalhamos com todos os segmentos, tais como indústria, comércio e prestação de serviço. A Contabilidade Façanha tem mais de 27 anos no mercado e tem como objetivo principal buscar a evolução e melhoria contínua dos nossos serviços. Usamos a mais avançada tecnologia da informação para integrar, agilizar e gerar resultados, além da busca pela completa satisfação dos nossos clientes, visando agregar valores com relação ao custo-benefício, sempre com eficiência, ética e transparência, assessorando nossos clientes nas tomadas de decisões. Agora também temos um novo produto que é o BPO, ou seja, a prestação de serviços na parte financeira, dentro de cada empresa do cliente ou aqui mesmo no escritório. Contabilidade Façanha, a melhor gestão para o seu patrimônio. Cajamar tem novidade. Eu sou a Adriana, esteticista, massoterapeuta holística. Sou a Delma Silva, design de sobrancelha, micropigmentadora e depiladora aqui do Estúdio A. Estamos sempre se aperfeiçoando para trazer o melhor para vocês. E agora com a super novidade, micropigmentação labial. Estou aqui no Estúdio A oferecendo para você um bem-estar, promovendo o empoderamento do seu estilo de vida com os procedimentos corporais e faciais, para que você possa se sentir bem consigo mesma. Quer nos conhecer e ter experiências de nossos procedimentos de terapias alternativas e micropigmentação, estamos localizados na Avenida Arujá, 329, Colina Maria Luísa.